Head Deformer, que é uma ferramenta do DP Auto Rig System. Ela é muito útil, não só para deformar cabeças, mas para quando a gente tem aquele controle que em cima a gente movimenta e a gente deforma um objeto. Então, muitas vezes ele é utilizado em props, justamente para os props ficarem um pouco mais macios, um estilo um pouco mais cartoon. Então, o Head Deformer é o que a gente vai ver agora. Ele tem uma ferramenta e quando você clica aqui, ele já vai te falar, opa, qual nome você quer criar esse Head Deformer. Quando você der continue, se ele não tiver nada selecionado, ele não vai criar, obviamente. Então, a gente precisa, vou criar aqui, por exemplo, uma esfera, tá? E essa esfera a gente vai criar o Head Deformer nela e é simples, só basicamente criar aqui no Head Deformer. A gente pode escolher o nome desse controle como Head ou como Top. Muitas vezes em props a gente coloca como Top, então a gente coloca Side Effects ou então Deformer Effects, alguma coisa assim, tá? Então vou criar como Head mesmo, qual é o padrão, e vou dar um continue e ele vai criar pra gente esse controle superior, que é o controle que vai fazer o squash e stretch do nosso objeto. Ele não vai parentear, caso não tenha o DP Auto Rig System criado no nosso, na nossa cena, ele não vai fazer o parenteamento correto, onde ele deveria ter esses grupos nos lugares certos. Mas não se preocupe, dá para a gente depois parentear esse controle aqui, esse grupo do controle main, dentro de um controle onde ele vai levar o rig inteiro, tá? O setup é levado por ele. A gente tem outros dois controles aqui, que são controles de deformação do top, do nosso Head Deformer, e do meio, ó. Ele deforma no meio também, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele faz assim, tá? Ele edita os pontos da LEDs, tá bom? O Head Deformer em si, ele tem atributos de calibração. Então, se a gente for ver aqui nesse controle, a gente tem aqui alguns atributos de calibração. Esses atributos de calibração X, Y, Z aqui, e esse Calibration Reduce é o que a gente normalmente usa para calibrar ele. Ou seja, se a gente sentir que esse controle está puxando muito e ele deveria puxar um pouquinho menos em Y, por exemplo, a gente poderia vir aqui e reduzir a intensidade dele em Y até um valor em que a gente acha que é adequado. Tá? Se ele não estiver seguindo bem no X, ou por exemplo, ele está muito forte para o X, a gente gostaria que a pontinha do nosso objeto apontasse para o nosso controle, simplesmente a gente poderia vir aqui e reduzir a quantidade que ele tem em X e, logicamente, em Z a gente colocaria algo igual, tá? Aí ele fica um controlinho super molinho, super macio, tá? Depois que a gente criou essa calibração, tá? Além dessa calibração, o Head Deformer também teria Show Controls, que na verdade seriam subcontroles que a gente teria para reposicionar nossa LEDs durante a animação, ou então a gente poderia editar essas partes da LEDs que a gente controla, tá? Então seriam só controles extras que a gente teria para o nosso Head Deformer, tá? Ele é muito poderoso, eu acho, muito fácil de usar também. Aqui a gente tem um rotate para dar o twist, então é bem fácil de utilizar, tá bom? O Head Deformer ele já está integrado no módulo de Head, então basicamente se a gente criar um novo rig aqui de Head, por exemplo, e aquilo que eu mostrei para vocês, se a gente tivesse acionado aqui como ativo o Deformer, ele vai criar o Head Deformer nesse box aqui, que a gente poderia escolher qual que é o tamanho dele aqui, etc. E quando a gente cria, a gente pode pedir que ele vai já adicionar o Head Deformer para a gente no nosso setup de Head, tá? Um outro truque que a gente poderia ter, eu vou criar aqui um cubo, é que se a gente tiver um Head Deformer, que a gente não chamará de Head, que a gente vai chamar de Jaw Deformer, tá? Eu vou selecionar esse cubo e vou pedir aqui o Head Deformer no Tools, só que eu vou chamar ele de Jaw, tá? Então, quando eu coloco Jaw aqui, ele vai identificar, olha, ele está querendo fazer o Deformer no Jaw. Então, ele já sabe esse nome e ele vai criar um rig pra gente de um setup já
pré-definido que funcionaria bem para o Jaw Deformer. Então, se a gente deixa como head, ele vai sempre criar normal, mas se ele for Jaw, ele já coloca num ângulo bom, que o nosso head deformer, que é o deformador de Scratch Stretch, ele já vai criar para a gente no nosso Jaw, tá? Então, essa é uma dica que eu poderia dar. E lembre-se, ele pode ser criado em props com qualquer nome que a gente quiser, que ele funcione, desde que a gente coloque o parent desse controle aqui, ó, do grupo desse controle, a gente coloque o parent dele, desse main aqui, ó, tá? Se a gente colocar esse parent aqui em algum controle, ou seja, deixar esse main control group do head deformer, ou do top deformer, ou do middle deformer, o que for. Se a gente colocar esse grupo de controle dentro de algum outro controle, ele vai ser levado todo o setup, porque o setup vai seguir esse grupo, tá? Aí funciona direitinho do que a gente precisa, que o Jaw Deformer aqui, ele até encontrou já onde é o Jaw, e olha, os atributos que já tinham ligados lá para deformar pelo Jaw Deformer, eles também deformam. A mesma coisa, o Jaw Deformer tem os atributos de calibração, e um atributo que a gente usa muitas vezes, em vez de ajustar por eixos, é o atributo de Reduce. Esse Reduce a gente pode diminuir a intensidade dele, não sei, para 50%. Aqui, ó, ele não vai fazer muita atenuação, tá vendo? Se a gente atenuar ele mais, quer dizer que a gente põe mais Reduce. Então a gente pode pôr, sei lá, 300. Aí ele vai ficar mais fraquinho, tá vendo? Ele fica mais suave a interação com ele. Então, esses 4 atributos aqui sempre devem ser calibrados quando a gente cria o nosso rig, dependendo de como é o seu objeto e dependendo do tamanho dele na cena também. Ele vai fazer um cálculo bem próximo do que a gente precisa, mas se o rig for muito pequenininho ou muito gigante, pode ser que fuja um pouco desse range que a gente já programou no nosso código. Aí precisa de uma calibração desses valores um pouco mais atentiva. Do que eu poderia explicar seria isso. Espero que ajude vocês a compreender o Head Deformer, né? Que seja útil. Muito obrigado. Valeu.